eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. Hoje não vai ter eu pedindo like pra vocês, hoje não vai ter eu pedindo inscrição, tá? Não vou pedir pra ninguém comentar. Hoje nem a entrada do canal eu vou fazer, porque eu tô assim extasiado com o que foi o jogo. Se eu pudesse eu ligar o celular, eu deixava aqui gravando 15 minutos a minha cara assim de besta e tava bom. O que foi Barcelona e Inter, o que foi Inter de Milão e Barcelona no Giuseppe Meazza hoje no San Siro? O que foi isso? Ouso dizer que foi o maior jogo que eu vi na minha vida, foi o melhor jogo que eu vi na minha vida. Um 4-3 assim esplendoroso, assombroso, absurdo, tá? Foi fora de qualquer condição. Vamos falar um pouquinho desse jogo? Vou deixar o card aqui para a gente começar falando das escalações. A Inter que vem do seu 3-5-2 habitual, né? No gol Jan Sommer, ponta direita a gente tinha o Di Marco, ali na zaga Cherby, Bastoni e o Bicek. Na parte esquerda do campo a gente tinha Denzel Dumfries, né? Que foi o trator de Barcelona. Ali no meio campo a gente tinha Nicolo Barella, Mkhitaryan e Hakan Çalhanoğlu. E ali na frente a gente estava com o Marcos Thuram e Lautaro Martínez. O Barcelona que vem com um time igual ao time que foi na primeira partida praticamente, né? Exceção ali do Julius Koundé. O Barça que vem com Chesney, né? Gerard Martin, vem com Eric Garcia na outra lateral, Paulo Cubarsí e Inigo Martínez. No meio de campo vem com Pedri, Frank de Jong. Na frente vem com Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha e o Ferran Torres, né? Eu ia trocando os lados aqui. Era um jogo, eu falei no vídeo passado, no vídeo do 3-3 lá de Barcelona, que eu esperava um jogo tão aberto quanto. E eu não sei porquê, mas eu senti que antes do jogo começar eu tinha que assistir, eu tinha que ver, não importa o que acontecesse, eu tinha que ver esse jogo. E graças a Deus calhou no meu período de férias esse jogo aí para eu poder assistir essa obra-prima, essa obra de arte que foi Inter e Barcelona. Tá? Eu não tenho nem o que falar, eu não tenho nem adjetivos para falar mediante o espetáculo que foi esse jogo. O jogo começa com a Inter em cima, a Inter buscando espaços, a Inter travando, né, as saídas do Barcelona, até o lance do primeiro gol. O Barella ele recupera a bola do Pedro, o Pedro dá um passe errado, o Barella recupera a bola, aciona o Dumfries, que sai na cara do Chesney, o Dumfries rola pro lado e pega o Lautaro totalmente sem marcação, né? 1-0 o Inter de Milão, do Lautaro Martínez, que era dúvida para a partida. Ninguém imaginava que o Lautaro poderia jogar, porque saiu machucado no intervalo da partida de Barcelona. O Barcelona estava num primeiro tempo um pouco, não estava sofrido, mas ele tentava e não estava encontrando opções, porque o Rafinha não vinha bem, o Ferran Torres não vinha numa boa jornada, o Dani Olmo tentava e errava muito, e o Yamal ele estava numa noite de Yamal, então tinha que ter 3-4 ali para segurar o Yamal. Só que como o resto não acompanhava o garoto, né, então ficou mais fácil marcar ele. O Barcelona não teve grandes oportunidades no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, tem um lance que o Lautaro Martínez recebe um carrinho na área do Paulo Cubarsí, 41, 42 minutos de jogo. O lance vai pro VAR. Eu não achava que era pênalti. Eu precisei ver o lance por uma segunda câmera, por um segundo ângulo diferente, para eu ver que realmente o Cubarsí ele toca, né? O Lautaro deixa o pé para receber o toque, para receber a carga. O Cubarsí ele acaba tocando no Lautaro antes de tocar na bola, pênalti marcado, né? O Hatzimiak, lá o árbitro, ele acaba marcando o pênalti. Hakan Çalhanoğlu na bola, desloca o Chesney, né? Bola para um lado, bola no lado direito, Chesney voa para o lado esquerdo, 2-0 o Inter de Milão. E diferente do jogo contra o Barcelona, lá em Barcelona, lá em Montjuïc, o Barcelona saiu com 2-2 lá. Aqui o Barça sai com 2-0. E você vê o mental, o físico, né? O poder desse Barcelona, que é tamanho, que eles saem com 2-0. E eu já pensava que seria uma missão muito difícil o Barcelona subir a montanha para empatar o jogo. Né? Não é um jogo que o Barcelona está com a sua torcida. Você tinha 4 mil torcedores do Barcelona ali. Tinha quase mais de 50 mil torcedores da Inter de Milão no Giuseppe Meazza. Já seria uma missão mais difícil. O segundo tempo volta, o Gerard Martin, que não foi bem no primeiro tempo, faz um segundo tempo esplendoroso, vai muito bem. O Barcelona começa a fechar os espaços da Inter, começa a travar a saída de jogo da Inter.
E a segunda bola sempre era do Barça. Até que aos 8 minutos, o Yamal ele encontra o Pedri no meio da área, que tenta o toque para o Gerard Martin. Ele tenta o primeiro cruzamento para o Pedri, ele erra. Se ele acerta, aquele cruzamento não ia dar em nada, tá? Porque a bola nem ia encontrar o Pedri. A bola é travada, se eu não me engano, quem trava aquela bola ali é o Bastoni. Ela volta no pé do Gerard Martin, que cruza perfeito para o Eric Garcia chapar, né? Ele deu aquela famosa chapada, vai no ângulo do Jan Sommer. 2-1 Barcelona, o Barcelona coloca fogo no jogo. Antes do lance do segundo gol, né, tem uma saída, um contra-ataque praticamente perfeito do Barcelona, onde o Sommer faz uma defesa esplendorosa, soberba, monumental. A Inter vai fazer o cruzamento de escanteio ali, o Barella cruza, a bola não encontra o Thuram. E acho que, se eu não me engano, é o Eric Garcia que tira a bola, passa a bola, se eu não me engano, é pro Pedri. Aí tem o contra-ataque, o 3 contra 2, você tinha Rafinha, Eric Garcia e o Dani Olmo, né, passando um pelo pé do outro a bola de forma rápida. De primeira, a bola chegou, o Rafinha abre e a zaga ela fecha em cima do Dani Olmo, que toca pro Rafinha rápido. No momento que o Dani Olmo toca pro Rafinha, a zaga meio que tenta abrir para cobrir as duas pontas. E o Rafinha percebe isso, ele já recua de primeira no Dani Olmo. A zaga, quando vai fechar no Olmo, o Olmo já toca rapidamente no Eric Garcia. O Sommer já tá no chão. E o Eric Garcia bate bem, bate forte, bate alta. O Sommer vai do chão pro alto buscar aquela bola de uma forma assim que ninguém esperava. E é tão absurdo o Sommer que ele até passa da bola, ele poderia encaixar aquela bola. Talvez se fosse o Yamal, talvez se fosse o Rafinha, o Leva, o Ferran, aquele lance fosse gol. Calhou da bola cair no Eric Garcia, mas o Sommer faz uma defesa absurda, tá? Soberba. E um pouco depois vem o lance do segundo gol, o Gerard Martin ele encontra um cruzamento perfeito na cabeça do Dani Olmo, que estava tendo um jogo mais ou menos até o lance do gol, faz o gol, vai muito bem. Desloca o Sommer também, 2-2, o estádio Giuseppe Meazza, né? As 4.000 pessoas ali que estavam torcendo para o Barcelona começam a levar o Barcelona. O Yamal faz um segundo tempo maravilhoso, esplendoroso. O que o Yamal joga é coisa de louco. O Yamal pegou o que ele fez no jogo de Barcelona, ele fez no segundo tempo hoje. Ele acabou com a Inter. Acabou. A diferença é que do outro lado tinha esse cara aqui, ó. Tinha um tal de Jan Sommer que pegou até pensamento. O que o Sommer pegou não está escrito. Não está escrito. Não tem o que dizer o que o Sommer pegou. O Sommer já tinha feito essa grande defesa. O Yamal tem um lance que ele passa a bola chega no Rafinha, e aí é o gol da virada do Barcelona. O Rafinha chuta, o Sommer faz uma excelente defesa, a bola volta no Rafinha, que acho que de perna direita chuta de novo, ela vai na lateral da rede. O Ferran até tira o pé da bola, né, porque se ele toca na bola estava impedido. 3-2 Barcelona, e isso foi aos 42, 43 minutos do segundo tempo. Detalhe, o Barcelona precisou de 20 minutos no segundo tempo para empatar o jogo. 20 minutos, com 20 minutos o jogo estava empatado. Foi a mesma coisa do jogo de Barcelona. Esse time do Barcelona, ele é uma máquina física, ele é uma máquina de imposição física. O modo como esse Barcelona alia a questão da intensidade física com o talento dos seus jogadores é algo absurdo, tá? É fora do comum. No finalzinho do jogo a gente tem Lamine Yamal. O Yamal, ele não jogou, tá? Na Itália o Lamine Yamal desfilou. Pra você ter uma ideia, o Flash Score, o melhor jogador do jogo foi o Lamine Yamal, né, pelo Flash Score. Ele tem uma nota 9.6. E isso que o Lamine Yamal, ele não teve nenhuma participação. Ele participa ali no primeiro gol, que ele dá a bola pro Pedro, e ele participa no terceiro, que dá a bola pro Rafinha. Mas são jogadas preparatórias, não é constado como assistência. Dito isso, o Yamal, ele encontra vários espaços em cima da zaga da Inter. Ele, coitado do Bastoni, estava implorando para o jogo acabar, tá? E o que acontece, o Yamal ele dá uma pancada. Ele pega o Bastoni, clareia, pega o Acerbi, clareia, encontra o espaço de canhota e bate na trave do Sommer. Acho que para o Yamal seria melhor que essa bola fosse para fora, porque no lance seguinte tem um contra-ataque da Inter de Milão, 50 minutos do segundo tempo, um jogo maravilhoso, já faltava até fôlego para aceitar que esse jogo já estava chegando perto do fim. Vem um cruzamento da direita, se eu não me engano, acho que é do Taremi.
encontra o Acerbi faz o gol, se não me engano é o Bastoni, perdão, encontra o Bastoni tá lá, o zagueirão foi pra área e fez o gol do 3-2, uma batida de centroavante, batida de primeira, o Chesney nada pôde fazer. Aí, meu amigo, não tem mental que aguenta, tá? O Barcelona meio que dá uma segurada, ele meio que sente um pouco o gol, e aí começa a prorrogação, e a Inter vindo para cima, antecipando os botes do Barcelona, antecipando os espaços do Barcelona, até que vem David Fratesi, tá? Personagem aqui, ó. O Fratesi, ele vem do Sassuolo, quando o Sassuolo cai da segunda divisão, ele já participa do gol que leva a Inter de Milão para a semifinal, que é o gol ali do 2-1 da Inter de Milão, na casa da Inter de Milão contra o Bayern de Munique. Ele entra hoje, ele recebeu a bola do Marcos Thuram, que fez uma partida soberba, ele passou pelo Gerard Martin e ele deslocou, tirou a bola do Chesney. Foi uma tacada de sinuco que ele fez ali. 4-3, o estádio de novo vem abaixo, e aí a Inter tinha que segurar o Barcelona por mais 15 minutos, e o Barcelona tinha 15 minutos para subir a montanha de novo. O Yamal, nesses 15 minutos, ele acaba com a Inter. Era literalmente o Yamal contra a Inter, tá? Faz uma partida esplendorosa. E tem um lance no meio do segundo tempo da prorrogação que ele dribla Deus e o mundo. Ele, no espaço da pequena área, ele dribla 3 jogadores da Inter de Milão, encontra o cruzamento. O Sommer dá um tapinha na bola, ele trisca com a luva e a bola chega na cabeça do Leva, que sem goleiro consegue cabecear para fora. Talvez esse tapinha do Sommer tenha tirado o gol do Leva, que a bola tenha ficado um pouco mais alta, um pouco da distância perfeita que o Leva precisasse para cabecear para o gol. E aí tem o lance do final do segundo. Antes, né? Eu vou falar do lance do final, mas antes também tem uma defesaça do Chesney num chute do Fratesi. Ele coloca a bola na parte do chão, no ângulo direito, e o Chesney encontra uma defesaça ali. O jogo lá e cá, tá? Os dois times literalmente estavam dançando tango com o diabo, porque eles estavam numa trocação e assim, que pena para as defesas, porque o que estava jogando o Thuram de um lado era sacanagem, o Dumfries, o que estava jogando do outro lado, por exemplo, o Yamal também era coisa de louco. E aí tem o lance do final do jogo, né? O Yamal, ele passa pelo Carlos Augusto, que entra no lugar do Dumfries, ele passa pelo Bastoni, ele passa pelo Bicek e ele chuta na lateral da rede do ângulo direito. O Sommer vai buscar uma defesa assim que eu não sei o que dizer, tá? É uma defesa monumental. Para fazer um comparativo, eu comparo muito com a defesa que o Júlio César fez lá em 2010, quando o Messi chutou lá em Barcelona, né, que era o gol da classificação do Barcelona, o gol do 2-0, e o Júlio César não deixou a bola entrar. Essa defesa, ela tem uma plasticidade e um nível de dificuldade igual. Foi assim, absurda. E depois disso, acaba o jogo, a Inter de Milão finalista, passa. Para o torcedor do Barcelona, acho que vai um pouco do orgulho, porque o Barcelona ele fez de tudo. Foi a semifinal que mais teve gols na história. A semifinal teve 13 gols em 2 jogos, tá? Uma média de 6 gols e meio por jogo. Foi algo assim maravilhoso. E não dá para dizer que os goleiros foram mal. O Sommer faz 2 partidas absurdas. Se o Sommer não consegue defender o que ele defendeu em Barcelona e aqui, era papo do Barcelona sozinho ter feito 10, 11 gols. Né? O Chesney fez boas defesas também. Então, assim, tanto os goleiros vão bem, quanto alguns lances da zaga. Eu acho que teve 2 desses 7 gols da Inter que o Barcelona poderia ter tido melhor sorte. E teve um lance também da Inter do Barcelona, que talvez a Inter pudesse ter tido melhor sorte. Agora, os ataques foram primorosos. O Rafinha faz 2 partidas boas. O Yamal tem 2 partidas assim espetaculares. O Yamal tem 2 partidas nível Ronaldinho no auge, Messi no auge, que era de acabar com o jogo. Muito se falava de quem ia parar o Yamal hoje. Quem parou o Yamal foi o Sommer. Não foi o Bastoni, não foi o Bicek, não foi o Mkhitaryan, porque o Simone Inzaghi pegou, colocou os 3 mesmos jogadores. Colocou o Bastoni, colocou o Di Marco, colocou o Mkhitaryan. E o Yamal acabou com o jogo. O Yamal fez o que poderia ter feito. Com relação, né, aos
dados, eu vou deixar aqui as estatísticas, o Barcelona teve 74% de posse de bola. É uma partida de 35 chutes. 35, são 22 do Barcelona e 13 da Inter de Milão. Desses 22 do Barça, 10 são chutes no gol. Que o Sommer tomou 3 gols e fez 7 defesas. O Chesney, acho que são 5 chutes desses 13 no gol da Inter. O Chesney ainda fez 2 defesas além dos 3 gols que tomou. Então, assim, é algo fora do normal, é algo fora da caixinha, é algo, assim, perfeito. Tá? Todos os elementos, acho que quem escreveu, acho que o próprio Deus escreve esse jogo. Todos os elementos de emoção, de tensão, de frustração, de vibração que existe dentro do jogo existiram hoje. Você tinha o melhor do mundo de um lado, acho que o Yamal não vai ganhar o prêmio, mas assim, pelo que ele entrega, pela dinâmica dele de jogo, pela dominância, pela plasticidade, para mim é o jogador que mais tem impacto no jogo. Talvez ele não ganhe o melhor do mundo, né? Talvez ele não ganhe, mas acho que é o que mais entrega, é o melhor do mundo nesse quesito. Do outro lado, você tem um dos melhores goleiros do mundo. Talvez o Sommer esteja como o melhor goleiro do mundo hoje, não só pela partida. O Sommer já vem entregando uma ótima temporada pela Inter, outras ótimas temporadas. A Inter de Milão, do Spinelli, que é o preparador de goleiros, que pegou o Onaná, que é um goleiro bem razoável, transformou ele num dos melhores do mundo na temporada 2022-2023. Hoje é com o Sommer. Ele já pegava um goleiro muito bom, que era o Sommer, e transformou ele no monstro que ele é hoje. O Yamal, não tenho o que dizer. O Yamal, ele jogou fino, jogou o máximo que ele poderia jogar, jogou o melhor que ele poderia jogar. Né? Entregou o melhor que ele poderia fazer. Com relação ao torcedor do Barça, acho que existe aí uma certa tristeza do grupo de jogadores, dos torcedores, né? Porque o Barça entregou tudo o que poderia entregar, fez tudo o que poderia fazer e não foi o suficiente. E aí você vai pegar os elementos, né, o que o futebol poderia entregar. Vamos falar do Lautaro. O Lautaro, ninguém sabia se ia jogar. O Lautaro era dúvida até o começo do jogo. Né? Até sair a escalação, o Lautaro era dúvida. Porque ele sai machucado no jogo de Barcelona. Aí você pega o Dumfries. O Dumfries participou dos 3 gols da Inter e até de um quarto que foi anulado lá em Barcelona. O Dumfries participa do primeiro gol aqui hoje. Aí você vai pegar, vamos falar do Bastoni. O Bastoni foi o cara que manteve a Inter viva. Porque se não é o gol do Bastoni, o Barcelona já passaria num jogo esplendoroso, maravilhoso e inenarrável, que seria o 3-2 aqui. Aí, quem que a gente vai falar? Vai falar do Rafinha, por exemplo? O Rafinha, ele tem uma temporada de Messi. Não de números em si, mas a Champions dele é uma Champions de Messi, uma Champions de Cristiano. O Rafinha é o maior assistente da Champions. O Rafinha, ele é o cara que mais tem gols. Ele é o maior artilheiro da Champions nessa atual edição. Você tem o Pedro, que jogou uma bola maravilhosa nos 2 jogos e faz uma grande temporada. Já falei do Yamal. Tem o Fratesi. Eu ia esquecendo do Fratesi, tá? O Fratesi que quase desmaiou em campo aí depois do 4º gol. O Fratesi, ele até ano passado ele era jogador do Sassuolo. Sassuolo que acabou de subir da 2ª divisão da Itália. A Inter de Milão vai e busca o Fratesi, traz o Fratesi. Ele já é importante porque ele já faz o gol de desempate contra o Bayern de Munique, leva a Inter para a semi. O gol do desempate contra o Barcelona leva a Inter para a final, chega a 10 gols na temporada. É uma Inter muito forte, tem uma capacidade de transição de jogo, uma capacidade física de imposição muito forte. Esse Barcelona, para mim, desde 2015, é uma máquina. É um pecado eu não ver esse Barcelona na final. Mas do mesmo jeito que seria um pecado eu também não ver a Inter na final. Foi um jogo maravilhoso, um jogo com todos os elementos que o futebol precisa para entregar. Você teve de um lado o melhor do mundo, de outro uma equipe muito coesa, muito forte, um treinador muito qualificado. Do outro lado você tinha o Rafinha, que briga para ser o melhor do mundo também. Você tinha toda uma renovação, do mesmo jeito que você tinha a base do Barcelona em 2009 ali, com Piqué, com Busquets, com Xavi, com Iniesta, com Messi, com Pedro, com todo mundo. Você já tinha, né, hoje aí a base do Barcelona trazendo nomes como, por exemplo, Pau Cubarsí, o Lamine Yamal, o Fermín Lopes, né, o Paul Lopes, entre outros também. Então tem muitos elementos, né? Tem a primeira virada do Barcelona, que é espetacular, a segunda virada da Inter, que é inenarrável. É um jogo absurdo. E com relação a isso, eu quero terminar o vídeo somente com uma mensagem. Obrigado
Champions League. Obrigado, futebol. Muito obrigado, papai do céu, por me fazer gostar de futebol. Porque espetáculos iguais aos de hoje não são de acontecer 2, 3, 4 vezes na vida. Nos meus 31 anos de vida, esse foi o melhor jogo que eu tive o prazer de acompanhar. Tá bom? Eu peço para vocês que deixem o like, comentem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom, galera? Porque amanhã vamos falar de PSG ou de Arsenal. Quem é que vai enfrentar os Nerazzurri na final, certo? Deixo um beijo para cada um de vocês, uma ótima terça-feira e vamos para amanhã.